Boa noite, boa noite a todos. Como prometido, 19 horas, estamos começando aqui com a nossa live, certo? Passei esta semana toda postando nas minhas redes sociais sobre os mitos dos psicólogos e dos psiquiatras. Então, eu quero agradecer a todos antecipadamente. Estamos entrando agora ao vivo. Estamos recebendo os nossos convidados que estão entrando. E já já eu vou chamar a doutora Silvana Donato. Silvia Donato, que é psiquiatra, especialista em perícias médicas e é preceptora da residência médica de psiquiatria da Secretaria da Saúde do Recife. A gente vai conversar um pouco sobre os mitos que rondam as nossas profissões. Eu, como psicóloga, e doutora Silvia, como psiquiatra. Vou convidá-la agora. Onde está você, Silvinha? Estou aguardando Silvinha para mandar o convite para ela. Aqui. Agora. Silvinha está entrando. Aí! Olá! Boa noite, Silvia. De Boa noite, antemão, Cássia. eu queria agradecer a você. Eu já falei com você antes, mas gratidão por esse momento. Eu agradeço também pelo convite. Que bom. Gente, essa é a doutora Silvia Donato, como eu falei para vocês toda essa semana, não é? A gente Uhum. conversou, Silvia, essa semana com os nossos seguidores, quebrando os mitos a pessoa ir para o psicólogo e procurar um psiquiatra, não é? Você que é dessa área e, inclusive, trabalha com os residentes da Secretaria de Saúde de Recife, eu fico imaginando o que você escuta, o que as pessoas lhe perguntam, tantas coisas, porque eu tenho a minha experiência na área de psicologia, de terapeuta, e você na sua área de psiquiatria. Primeira pergunta: mito ou verdade? Tratamento psiquiátrico e psicológico é para louco, Silvinha? Já estou na intimidade. É para louco? Pois é, isso daí é uma coisa assim que já foi verdade, não. Na verdade, é um conceito muito antigo, né? De que psiquiatra trata de louco, psicólogo é de mais ou menos, né? Não é tanto, mas psiquiatra Mas se vai para o psicólogo, já acha que é louco. também, né? Mas ainda sofre menos preconceito e menos resistência do que a gente. Né? As Pois pessoas é. até aceitam fazer um tratamento psicológico, uma psicoterapia, mas ir para o psiquiatra às vezes é muito difícil. Inclusive, eu no consultório já precisei ir na casa de um paciente porque ele se recusava a sair de casa para ir para um consultório. E ele não tinha dificuldade, Nossa. porque às vezes eu já precisei fazer atendimento em hospital, fazer algum atendimento na casa de uma pessoa porque ela estava com dificuldade de andar, né? Então, assim, já Certo. aconteceu, mas uma vez chegou ao cúmulo de o senhor se recusar assim, não vou no consultório, como se fosse um manicômio de antigamente, sabe? É. E já precisei fazer isso e só depois, quando ele viu que eu era uma pessoa normal, ele criou uma ideia errada da pessoa, sabe? O que eu nunca tinha olhado um É psiquiatra na verdade. minha vida. Eu já ouvi isso. E assim, aí, eu pareço ser uma Pois é. pessoa, né?
E hoje aí eu essa até me história... pergunto, Silvinha, com tantas medicações que a medicina está tão avançada, né? Realmente existem loucos, né? Eu me Na verdade, pergunto. essa definição a gente não usa, é uma palavra que se usa para brincar, né? E esse conceito de louco a gente não usa. A gente fala de pessoas doentes, pessoas em sofrimento, né? Pessoas que têm algum tipo de doença, né? A doença mental é uma doença, é uma coisa orgânica, é uma doença crônica, como a diabetes, como a hipertensão, como um problema cardíaco, é uma doença. O corpo adoece. A mente da gente faz parte do nosso corpo, né? Esse preconceito todo vem de uma história muito negra, que é o passado da psiquiatria, né? Porque antigamente não se tinha medicação. Exatamente, os antigos Isso. manicômios, que é aquelas jaulas, que aquelas pessoas ficavam lá É. e eram abandonadas. Antigamente, o louco ele não tinha reabilitação. O que se tinha era um afastamento da sociedade. Da Tirar sociedade. da sociedade para que ele não atrapalhasse, para que ele não perturbasse a paz da comunidade, né? Então, se E a criou paz da esses família, né? locais, E a se paz criou da esses família. locais de depósito de pessoas que foram marginalizadas. Então, se você tinha uma pessoa que estava realmente doente, ela era depositada ali. Mas também, se tivesse alguma pessoa que estava causando algum tipo de transtorno, como uma pessoa que tinha dependência química, abusava de algum tipo de droga, né, de álcool, e estava perturbando a paz, botava ali também. E chegou-se ao cúmulo na história de situações como pessoas saudáveis, mas que estavam tendo problema, que estavam Está conduta travando que um era pouco inadequada, que a era tua considerado louco por internet. causa daquilo. Tá ruim a internet, é? Uhum. E Está agora? travando um pouquinho. Agora melhorou. Melhorou? Sim. Então, essas Melhorou. pessoas que eram consideradas aos olhos dos outros e não eram consideradas pelos médicos, mas eram consideradas, assim, que estavam causando algum tipo de transtorno. Por exemplo, na história tem casos de pessoas que foram colocadas em manicômios porque engravidaram e não eram casadas. Isso é uma loucura. Bota dentro do manicômio, né? Uhum. Pessoas que estavam, refugiados políticos, pessoas que estavam trazendo algum tipo de protesto, alguma coisa do manicômio. E as pessoas ali perdiam direitos, perdiam identidade, perdiam autonomia, perdiam cidadania, perdiam tudo. Elas eram depositadas ali para sempre, né? E tem histórias horríveis, né? E isso durou, Cássia, até pouco tempo atrás. Então, na década de 60 é que se começou a haver uma movimentação para que isso fosse mudado, né? No Brasil, há pouco tempo, até os anos 90, a gente tinha manicômios à moda antiga, né? Porque hoje a gente Pois tem é, o hospital antigo, psiquiátrico. Eu É. sou na Então, área há essa 30 anos reforma, e eu fiz aula num deles, que é o nosso Hospital Ulisses, que é que nós chamamos aqui de Hospital da Tamarineira. Fiz estágios lá e, assim, foi uma luta antimanicomial para poder acabar com esse tipo de acompanhamento, essas pessoas que tinham essas necessidades. pois é, eu fui residente de lá também. E lá no Ulisses, eles têm um arquivo morto. Se você for procurar, tem causa de internamento, traiu o marido. Causa de internamento, foi encontrado sem documento na rua, né? Não tinha. Existe o hospital do lado de Barbacena, em Minas Gerais, ele é o maior de todos os hospícios do Brasil. É um livro que é o Holocausto Brasileiro, que ele relata um verdadeiro holocausto, né? Vários tipos de horrores, crianças que nasciam lá dentro, que eram tiradas de suas mães, e essas pessoas que ficavam lá dentro, elas perdiam total contato com a família. Era como botou lá O e que não volta eu mais. observei também, e houveram casos aqui no hospital, que quando fecharam
o Hospital da Tamarineira, não conseguiram localizar familiares, porque deram endereço errado, telefone errado, e essas pessoas não tinham para onde ir, não é? Para fazer um acompanhamento digno, para fazer, estar familiarizado, estar na sociedade. E o que é interessante é que a gente traz muitos casos relevantes de pessoas que não são doentes mentais, mas pessoas que não seguiam as regras sociais, não é? Como ter filho sem estar casado, ou porque traiu o marido, não estava seguindo as regras daquele momento e internar. É uma das coisas de que você está trazendo aí. Mas aí eu vou buscar outra história para você, para a gente discutir quando é que a gente deve buscar o tratamento. Porque, como também psicóloga educacional, muitas vezes, Silvinha, eu na escola, eu indico para fazer uma avaliação. E assim os pais estão me pedindo para meu filho, e são pessoas que são pessoas atualizadas e que têm posses e que ficam constrangidas em saber que eu pedi uma avaliação psicológica. Às vezes é um déficit de aprendizagem, às vezes precisa de uma hiperatividade e de um acompanhamento de um psiquiatra. E eles ficam assim, poxa, meu filho está muito mal. Querem tirar até a pessoa, o adolescente, da escola. Então, assim, que tipo de tratamento? Quem buscar o psicólogo, o psiquiatra? Vamos conversar um pouquinho assim, para poder desmistificar também isso, tirar isso desse mito de assim. Tem gente que não gosta nem de falar que vai para o psicólogo ou vai para o psiquiatra. Então, assim, quem precisa desse tratamento? Desse acompanhamento? Esse passado negro justifica muito das nossas resistências e justifica muito esse não querer fazer o tratamento, né? Porque se eu me coloco nesse lugar de que eu preciso do tratamento, eu me coloco no lugar do louco, né? Então, quem precisa desse tratamento, você se referiu à questão da escola. Na escola, também, né, a questão da escola é uma coisa muito particular, né, porque se trata de crianças. Mas, assim, voltando à questão para o adulto, né, quando você tem algum tipo de sofrimento psíquico, você precisa cuidar. Se você tem uma dor na perna, você precisa cuidar. Se você está com uma dor abdominal que está lhe incomodando, você precisa cuidar. Agora, quando procurar um psiquiatra, né? Um psicólogo, eu acho que muita gente, quase, não vou dizer que todo mundo, mas todos nós temos nossas questões a serem trabalhadas, né? Exatamente. Uma dificuldade na infância, uma dificuldade em fazer certas coisas, uma dificuldade de concluir as coisas, uma dificuldade de relacionamento ou dentro de casa com algum familiar, ou dificuldade de lidar com um chefe, com um superior, né? Então, a gente se pega muitas vezes com algum tipo de que, né? Essas pessoas, acho que a grande maioria tem coisas para serem trabalhadas e serem esclarecidas, e o psicólogo faz muito bem isso, né? Isso daí não é uma coisa que se faz só. Precisa de um profissional que intervenha, que diante de tais questões, questione. Diante de tais situações, questione. Por que você se sente questionar assim? Tem esse direitinho sobre o que é que está causando fazer esse seu trabalho tipo de reação. do autoconhecimento, não é? Que que é diferente da autoajuda, que você falou em alguns posts essa semana, né? Que muita não gente é autoajuda. confunde. Muita gente confunde. Eu conheço algumas pessoas que fazem. Tanta gente me diz que eu deveria fazer psicologia, eu ajudo tanto as pessoas. Aí eu vou explicar. Ou se não, senta do meu lado, aí faz. Já está me analisando
E eu explico, gente, a gente analisa as pessoas dentro do CELT terapêutico, dentro da clínica, dentro do momento terapêutico, do contrato terapêutico. Já pensou, você como médica, sair por aí, tá observando todo mundo, analisando todo mundo, aquele é isso. Não. Quer dizer, ninguém Tô viveria, de folga. ninguém teria Tô de vida folga. social. Ninguém teria vida Né? social. O que eu me pergunto, às vezes, é assim, e que algumas pessoas me trazem essa questão, assim, procurar primeiro psicólogo ou psiquiatra, como a gente pode... Eu acho que é uma dosagem. Certos momentos, o psicólogo encaminha para o psiquiatra, e o psiquiatra encaminha para o psicólogo. É uma parceria. E, assim, quando a coisa realmente está fixa, cristalizado, não é? A gente pode procurar, primeiramente, a minha visão na área da psiquiatria. E a gente vai trabalhando com esses dois polos unidos. Queria te ouvir nesse momento. Na verdade, tem alguns casos que você sabe bem que não é uma questão de doença. É uma questão a ser trabalhada com o psicólogo. Alguma questão de relacionamentos, principalmente relacionamentos. E aí, isso aí, a gente, na dúvida, eu digo que vá para o psiquiatra, porque eu vejo o psiquiatra muito como um gestor do tratamento, sabe? Isso. A psicoterapia, ela é uma forma de tratamento. O psiquiatra não só medica, né? O psiquiatra avalia, conversa, que inclusive escuta com essa qualificada. mudança, inclusive com essa mudança agora de vocês estão fazendo o trabalho da escuta seletiva. Exato. Vocês estão, que uma antigamente escuta era só qualificada, né? Exatamente. Não. Vocês Por também isso que fazem minhas esse consultas trabalho. são tão longas, né? Assim, E as pessoas às vezes perguntam, atende por plano de saúde? Eu digo, como que eu passo 1 hora escutando uma pessoa, né? Então, a gente faz uma escuta qualificada, vê do que se trata, faz um diagnóstico e propõe um tratamento. Como um médico de outra especialidade, né? A gente dá um diagnóstico e propõe um tratamento. O tratamento pode ser somente psicoterapia, que não é pouca coisa, mas eu queria dizer assim, que não precisa de medicação. Posso dizer, não, Certo. Nesse momento você tem tal questão para resolver, eu vejo que você tem muito mais demanda do que propriamente de um sofrimento orgânico. Então, começa a sua psicoterapia e aí a gente mantém um certo acompanhamento. Pode ser que eu veja que existe uma doença mental, que doença mental não necessariamente é loucura. Pode ser transtorno de ansiedade. E que as pessoas bem medicadas, deixando a sua medicação organizada, ela está no meio social, convivendo, trabalhando, fazendo toda a sistematização. É esse o objetivo. Não é? É esse o objetivo. Recebendo toda a sua identidade, fazendo todo... É seguir a medicação. O que as pessoas têm uma resistência muito grande, eu recebo no consultório, Silvina, essa questão, mas Cássia, eu quero fazer psicoterapia, mas eu quero deixar de tomar o remédio. Eu não quero tomar a medicação. E a gente vai se trabalhando que aquela pessoa, ela precisa tomar a medicação, não é? Ou ela decide, eu a partir de hoje não quero tomar mais a medicação. Eu decidi. E eu vou conseguir. E quando eu vejo, retorna todo o processo e eu encaminho. Olha, vamos voltar ao psiquiatra mais uma vez, que a medicação psiquiátrica a gente não tira de uma vez. A gente vai tirando aos poucos, quando possível, acompanhado tudo por vocês. Que é uma forma que vocês atuam dentro da área. Quando a gente propõe um tratamento, o tratamento pode ser a psicoterapia, pode ser um tratamento medicamentoso, dependendo do diagnóstico, pode até não ser um tratamento de saúde mental, mas eu preciso encaminhar para endocrinologista, eita, deu errado. Pode ser que eu precise encaminhar para um neuro, né? Pode ser que eu precise encaminhar para outra especialidade, que não tem a ver com a saúde mental. Tem algumas doenças clínicas que causam sofrimento psíquico, que causam uma alteração do comportamento, inquietação, e que não tem a ver com a psiquiatria. Então, faz parte do trabalho do psiquiatra fazer essa distinção
e encaminhar ou tratar, né, e propor um tratamento. E aí, quando eu proponho uma medicação, eu proponho a medicação por um determinado tempo, né? Não tem aquela história, vou tomar um remédio para sempre. Não. A gente propõe por um tempo, dependendo de cada caso, né? E aí, E a gente dependendo da vai melhora e da acompanhando. evolução do doente, a gente vai acompanhando, né? Exatamente. Então, essa questão do abandono do tratamento é uma das grandes dificuldades. As pessoas ainda têm Exatamente. aquela questão de resistir muito, né? As pessoas, assim, se você faz um tratamento para uma diabetes pela vida inteira, por que você não pode tomar uma medicação por uma vida inteira? Né? Não é isso que eu estou dizendo, todos vão fazer isso. Não. Mas se precisar, né? Qual é o problema? O importante é que a pessoa fique bem a vida Aí, o inteira. problema é as raízes, que assim, eu estou As tomando esse raízes, remédio, né? coisa de louco. Eu estou indo para o psicólogo, é coisa de Isso. louco. Estou indo para o psiquiatra, é Mas, coisa de louco. Quando a gente conversa com as pessoas, aí as pessoas ficam olhando assim, aí faz, você é psicóloga mesmo, porque assim, na cabeça das pessoas, psicólogo e psiquiatra é tudo doido também. É tudo louco. E ninguém acredita que eu é, trabalho na área e você também, assim, eu acho que já deve ter escutado também já, esse ponto. E tão importante esse elo do psiquiatra e do psicólogo para a sim. gente quebrar, que a gente está quebrando mais um mito aí, a questão da medicação, não é? Que eles Sim. sofrem tanto, é um sofrimento tão grande o fato dele tomar, a gente trabalhar no consultório, na parte terapêutica, que a necessidade dele tomar a medicação e como tomar, tanto no lado da psicoterapia, quando é indicado, tanto no lado de vocês, que eles interrompem e acham que aquilo não vai ter uma causa, não vai ter uma consequência disso. Por mais que a gente explique, que a gente tenha essa sintonia de estar ouvindo e de estar, naquele momento ele está precisando. E ele É, o tem que tratamento, ele trabalhar é assim, um... a aceitação. o tratamento, ele é é feito um planejamento. A partir de tanto tempo da melhora, a gente ainda mantém a medicação por mais algum tempo e depois a gente pode retirar a medicação, dependendo do que for, a gente precisa fazer um desmame ou não, né? Então a gente faz um planejamento antes de começar. E aí, se a pessoa existe até, em algumas situações, uma chance maior de, de um retorno dos sintomas de uma forma até mais intensa e mais difícil de tratar. Porque às Exatamente. vezes E você tem mais um quadro que sofrido, você porque é trata, muito sofrimento. às vezes você consegue tratar um quadro com uma medicação numa dose baixa. E aí, se a pessoa interrompe o tratamento, depois interrompe de novo, e aí passa a ser uma situação que se torna mais difícil. Às vezes você não consegue mais controlar os sintomas com uma dose baixa da medicação, você precisa usar uma dose mais alta. Pois é. Às vezes uma só medicação não dá conta, precisa associar uma outra mais moderna ou mais de uma, né? Então, assim, fazer o tratamento de uma forma adequada é importante para o sucesso mesmo do tratamento, sabe? E isso daí Isso me preocupa eu porque faço é muito. um dos mitos, um dos maiores mitos da psiquiatria é a questão da medicação, porque psicólogo não passa medicação, não é? O Sim. psiquiatra passa a medicação e isso é bem claro por conta de vocês fazerem medicina e tem a opção pela psiquiatria e as pessoas precisam entender isso. Psicólogo não é médico, a Uhum. psiquiatra é médico, então por isso ele passa a receita. Apesar de que nós acompanhamos, nós estamos juntos, e a minha preocupação desse momento é a doença mental perante uma questão médica. Como é que vocês assim desenvolvem
esse processo? Porque eu acho que vai muito com a família nesse momento. Na verdade, a doença mental, ela precisa ser considerada doença. Não é fraqueza, Certo. não é, sei lá, é doença, né? Você dizer para uma pessoa que está deprimida, tenha força, você consegue, largue essa cama, largue isso daí, vá fazer um No caso da caminho. depressão. Veja no caso da depressão. É mesmo se você chegar para um que está com a fratura na perna e dizer, vá, tenha força de vontade, ande. As pessoas não têm essa consciência de que é doença, é alteração a nível cerebral, de neurotransmissor, é alteração química, sabe? Então, não adianta você querer ter força de vontade. Força de vontade é importante, mas não é só isso. Às vezes isso não é suficiente nos casos de depressão. É suficiente no momento em que a pessoa está com humor deprimido por alguma causa. Por exemplo, quando você perde alguma pessoa que você está vivendo um luto, né? É esperado. Isso daí é esperado, uma tristeza, desânimo, uma falta de esperança, mas em decorrência de uma situação que é desencadeante. E aí, essas pessoas podem, em determinado momento, conseguir ter força de vontade, conseguir pensar em outra coisa, conseguir reagir. Né? E ela Quem viveu o luto não dela, tem uma que causa. é esperado. Isso. Uma pessoa que está com um quadro de depressão, por exemplo, ela não tem um motivo para estar. É muito comum as pessoas perguntarem, eu estou me sentindo um lixo, eu estou me sentindo sem ânimo, eu estou me sentindo triste e eu não sei por quê. Mas é porque é doença, não tem que ter um motivo. Não é um luto, né? É doença. Então a gente precisa, como se trata as outras doenças, precisa medicar. Então, por isso que é importante você fazer o tratamento. Eu sei que é difícil, realmente você ter a persistência. Está dando algumas travadas, casos... viu, Silvinha, na sua voz. E é. Quando você falou agora, deu uma travada. E era relevante vou falar o que mais você estava devagar. falando. Eu disse que precisa se fazer um tratamento. Doenças crônicas, elas precisam de perseverança. Como as outras doenças crônicas. É muito comum uma pessoa que começa tomando um antihipertensivo, né, tratando uma hipertensão, uma diabetes, né, e de uma hora para outra diz, não, minha glicose já está normal, eu vou parar a medicação. E para. Pois é. Né? Acontece. Isso é uma coisa que é muito comum nas doenças crônicas. E os transtornos mentais, eles são doenças crônicas. Né? São doenças que tem que ficar bem, não precisar de tratamento, mas existe sempre a possibilidade de retorno. Né? E isso não é anormal. O que é importante, Silvinha, falar também, que é um mito que a gente tem que quebrar também, no falar social. As pessoas chegam para conversar hoje e assim, ninguém pode mais ficar triste. Tá triste, tá choroso, tá depressivo. Entendeu? Mas o que foi que aconteceu? Não, ele perdeu a mãe. Não, tá de luto, ele tem direito de chorar, de ser triste. Mas ele vai entrar numa depressão. Então, assim, as pessoas não estão tendo direito de vivenciar seus lutos, suas tristezas. Eles já usam esse rótulo. A pessoa chorou, está triste, está depressivo. Meu filho é depressivo. Eu costumo brincar com algumas pessoas na área que existe a patologia do momento. Há alguns anos atrás, todo mundo era diagnosticado com TDAH e hiperatividade. Todo mundo. Agora, o que eu pego muito é autismo. Autismo virou moda. Então, assim, eu tenho pessoas que ligam para mim, doutor, eu quero marcar uma sessão com a senhora, porque meu filho, eu acho que ele é autista. Eu disse, de onde a senhora tirou isso? Eu disse, não, porque eu entrei no Google, aí tem um teste lá, eu respondi e bateu, eu acho que meu filho é autista. Então, assim, o pai dos Googles
às vezes, nos prejudica um pouco com essa questão de depressão, tristeza, e todo mundo começa a falar, começa a dizer coisas sobre aquele determinado tema que perdura por um ano e os consultórios invadem com isso. Como a ansiedade está vindo muito agora. Eu faço atendimento online e percebo que não é ansiedade que a pessoa está tendo. Não é fácil uma pessoa ficar em casa o tempo todo. Uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, que tem todas as suas atividades, chegar em casa e agora está todo mundo em casa e dizer, eu estou com ansiedade. Ansiedade também é uma palavra que a gente precisa esclarecer sobre isso, porque ansiedade, entendeu? É todo um processo que vai evoluindo. Eu sei que você vai explicar para a gente aí os tipos, mas eu recebo muitas pessoas leigas e dizendo, eu estou ansioso. Aí eu acho que você está ocioso. Não está fazendo tudo o que estava fazendo. Estamos fechados, estamos em isolamento. Então, toda a memória do nosso corpo, que fazia milhões de atividades, agora se resumiu. A nossa memória corporal, a psíquica está funcionando muito, não é? Mas a corporal está necessitando extravasar. Então, a ansiedade, doutora Silvia Donato, como é que a gente vai desmistificar agora nessa pandemia? A ansiedade, ela é uma reação que ela é necessária, né? Enquanto reação. Nós precisamos ter momentos de ansiedade, que na verdade, o que é ansiedade? É aquela reação em que o corpo fica pronto para a fuga. Em que você se sente ameaçado, o coração acelera, o sangue circula com mais, a pressão aumenta no caso, você fica pronto para uma situação de ameaça, por exemplo. Você vai andando numa rua em que você acha que pode ser assaltado, você fica ameaçado, você fica aguçado, você escuta melhor, você vê melhor ao seu redor, você consegue avaliar e você consegue fugir. Para isso, seu coração tem que acelerar, suas catecolaminas, a adrenalina, precisa estar bem presente para que você consiga fugir, correr, né? E isso é normal, a gente precisa disso, né? Quando você vai, sei lá, apresentar um trabalho, quando você vai fazer alguma coisa importante, participar de uma live, né? O coração fica acelerado, pois é. Você precisa estar com os seus dá aquele sentidos friozinho na barriga. aguçados. Isso é importante para a vida, né? Agora, quando você tem todas essas reações, estando no conforto da sua casa, no seu sofá, tudo na paz, e você está reagindo como se precisasse fugir, seu corpo está preparado, ameaçado, pronto, isso já não é, não vou usar a palavra normal, travando mas um pouquinho não é a sua típico. fala, viu? Aí isso daí, essa reação... Tá travando. Vou tentar. Pode continuar. Deixa eu colocar aqui. Estou aguardando a doutora Silvia Donato. Ela está mexendo ali para melhorar a conexão. Agora travou. Pronto, agora. Eu estou rindo aqui, Silvia, porque eu estou vendo um monte de gente aqui. Doutora Silvia Donato arrasou, sou seu fã-clube, está aqui. Aí eu estou rindo. Só tem um monte de fã-clube.
Tá aqui. Então, todos estão falando. Aí estamos falando sobre a ansiedade, reação da ansiedade e transtorno. Oi. Agora, Oi. estou. Sim, então, Agora. agora. Sim, aí o que eu estava falando era essa questão de todo esse preparo do corpo para a fuga, quando ele acontece no conforto da sua casa, sem nenhuma situação de ameaça, né? Isso daí já não é uma coisa normal. A palavra normal é muito pesada, mas enfim, não é adequado, não é Pois é. esperado, não é agradável, né? Se isso acontece uma vez, tá lá, aceitável. Se isso acontece várias vezes e passa a causar um tipo de transtorno para a sua vida, essa sensação de ameaça sem motivo, né? Isso já precisa de uma atenção. E aí a gente tem que distinguir ansiedade, reação, ansiedade com motivo, né? E há outro tipo de ansiedade, que é a ansiedade transtorno, em que você tem toda essa reação e não tem motivo e vem com muita frequência, e aí isso daí a gente precisa tratar. E aí, nessa atual situação que a gente tem vivido, de, de pandemia mesmo, né? As pessoas estão se sentindo ameaçadas, estão se sentindo amedrontadas pela possibilidade de estar adoecendo, pela possibilidade da morte, né? Pela possibilidade de Inclusive, você tem até perder. uma pergunta aqui. O pessoal na pandemia, no isolamento, estão ficando mais louca? A gente já falou a quebra do louco, É, mas assim, estão então, perguntando. a gente está vivendo uma situação que é ansiogênica, né? É uma situação em que todos estamos mais ansiosos e isso é normal. A gente está com medo de perder um parente, a gente está com medo de adoecer, a gente está com medo, os mais diversos medos, inclusive a questão financeira, empresas que estão Isso. falindo, né? A questão da violência também, pessoas que estão desempregadas e que podem estar cometendo mais crimes, né? Então, vários tipos de ameaça a gente tem vivido. Essa é uma situação ansiogênica. É esperado que todas as pessoas estejam se sentindo mais angustiadas e ansiosas, né? Mas o que é que acontece também? Tem pessoas que já iriam desenvolver algum tipo de transtorno mental, algum tipo de transtorno de ansiedade, por exemplo, e que diante desta situação, que é uma situação de crise, funciona como se fosse um estupim. A pessoa já tem toda a bagagem, já iria em algum momento adoecer, e esse foi o motivo, o estalo, foi o que desencadeou, sabe? Não Entendi. é porque a pandemia, essa situação causou a doença, mas porque a doença mental ela precisa ter um componente genético, precisa ter a questão individual, mas às vezes o desencadeante tá aí, né? Então a pandemia pode servir como desencadeante. O que acontece, que tem acontecido também, são aquelas pessoas que, pela dificuldade de acesso aos atendimentos, muita coisa está fechando, né? Muita coisa tem fechado os ambulatórios, as pessoas estão ficando menos assistidas. Então, tem gente ficando sem sua medicação, sem a receita, sem o acompanhamento, e está Pois é, sim. adoecendo. Eram os quadros que estavam estabilizados e que, por uma interrupção do tratamento, foram agudizados. Aí eu vejo assim um prejuízo para vocês no trabalho. Como é que vocês estão agindo nessa pandemia? Como é que vocês estão conseguindo trabalhar? Porque nós estamos conseguindo trabalhar em casa, certo? Nós estamos fazendo os acompanhamentos online, eu continuo fazendo, acompanhando meus clientes online, mas vocês estão de frente nessa pandemia, doutora Silvia Donato. Como vocês estão conseguindo fazer esse trabalho, que já é difícil sem o isolamento, sem a pandemia, e agora está mexendo muito com o emocional e trazendo essas questões. A gente também pode fazer o atendimento online e
existe a possibilidade também de fazer as receitas para as medicações pela própria internet, né? Mas Você aí pode são fazer a de receita. pacientes que vocês já estão acompanhando. Isso. Ou então os novos também. Eu, particularmente, não eu prefiro e tenho feito atendimentos presenciais. E aí eu tenho todo cuidado para que a pessoa não se contamine, marco os pacientes com espaços os intervalos bem longos, para que eu tenha tempo de limpar a sala, para que não fique ninguém esperando em sala de espera, para que ninguém para diminuir realmente o contato das pessoas. Então, tenho feito atendimentos presenciais e aqueles pacientes que estão estáveis, a gente faz a questão da receita, deixo lá e os pacientes vão pegar. Quem precisa ser reavaliado, a gente marca o atendimento. Mas tenho feito também atendimento por telefone, que antes a gente não fazia, mas diante de uma situação de crise, a gente está fazendo Uhum. acompanhamento por rede social, no caso WhatsApp, por telefone, né? Mas Eu tem acho dado certo. que um dos maiores desafios do psicólogo e da área psiquiátrica é o trabalho com a família, né? Primeiro, pela aceitação, no caso do doente mental, da doença mental, do transtorno, e essa família precisa também ser trabalhada para poder ter aceitação e a transformação dentro de casa, de ver e tirar esse estigma do louco, não é? E deixar de lado. A família é uma coisa que me preocupa muito, esse trabalho, porque ela muitas vezes deixa essa pessoa para lá, um componente da família, porque tem a necessidade de estar o tempo todo agindo, fazendo alguma determinada coisa própria para o seu autossustento ou conhecimento, e não está mais no manicômio, mas está em casa sob observação. Entendeu? Então, assim, trazer essa família, para mim, como psicóloga, eu acho muito importante, Silvinha. E na área psiquiátrica, para trazer essa família, você tem essas dificuldades? A doença mental é uma doença da família inteira, né? Existe um sofrimento de um indivíduo, mas que interfere com toda a família. A casa sofre, muitas vezes os familiares não entendem, acham que a pessoa pode reagir, pode levar a vida de outro jeito, né? Antigamente Às as pessoas diziam, não existia psicólogo nem psiquiatra, para mim isso é frescura. Eu já escutei isso. Dá uma pisa, dá mas um castigo, isso foi criação de vó, eu já ouvi. Cortou? Mas eu já ouvi. Leva uma pizza, né? leva para o padre benze, isso não existe. E assim, não consegue aceitar. É como assim, existe o desejo do meu filho perfeito. E aquele filho, todo o envolvimento que você geriu, que você está com aquela criança, e ela apresentou aquilo. E aí existe a acusação do pai para a mãe, da mãe para o pai, a culpa é sua. O menino é A desse filha jeito. egóica. Pois é. E assim, eu trabalho também com um CAPS de álcool e outras drogas, né? A gente trabalha com dependência química, com usuários de crack, e nesse ramo, especialmente, é muito complicado a questão da família. Na verdade, é complicado quando a família abandona, que acha que a pessoa tem uma recaída porque não quer nada com a vida, né? E, ao mesmo tempo, é extremamente importante o vínculo dessa pessoa com a família. Porque a família dá o sustento, a família consegue dar motivos para aquela pessoa ter força de vontade de ficar bem, né? O envolvimento familiar na questão da dependência química é fundamental.
E existe essa questão também do não compreender a doença mental, não entender a doença mental enquanto doença, né? E isso daí também faz com que os familiares, assim, se desestimulem, com que os familiares sofram e não entendam por que está sofrendo, né? Porque não entendem que é uma doença de verdade. E aí sofre a família e muitas vezes a família, ao invés de ficar junto, colar e abraçar a causa, a família meio que se afasta, se decepciona, né? Exatamente. A gente vê Bota muito para essa fora de questão da família casa. no CAPS. A gente Bota, vê demais. e principalmente quando é o adolescente. O adolescente e os pais começam a fazer o acompanhamento e quando há uma recaída, eles abandonam. E a primeira coisa que eles fazem, doutora Silvia, é cortar a psicoterapia, porque não está adiantando. O cliente ele vai uma vez, duas, três, aí eles querem retorno, porque na terceira já quer que o menino esteja completamente diferente, já resolveu tudo, aí liga, E faz a doutora, psicoterapia não é um vou processo longo. mudar. É um processo longo, porque a gente vai mudar, vai construir e vai reconstruir junto com o cliente. Eu acho que essa questão é uma coisa, é um fator que dificulta para vocês, enquanto tratamento, é a questão do tempo. Porque para que Isso. você tenha um resultado bom, você precisa de investimento, você precisa de tempo, precisa querer, né? Eu costumo dizer que psicoterapia é para os fortes, porque Isso. você precisa estar disponível, estar de coração aberto, disposto a mexer com suas próprias feridas, né? Remoer aquelas questões que estão ali embaixo do tapete, aquela sujeirinha embaixo do tapete, levantar, fazer poeira, mexer em tudo para reorganizar. Isso a gente faz com o tempo. A gente vive numa sociedade que é imediatista. As É pessoas verdade. querem tomar uma medicação e ter melhora em seguida, querem ir para o psicólogo e na terceira sessão já está bom, né? Exatamente. Isso precisa ser muito trabalhado, tanto nas consultas quanto na psicoterapia, a questão do tempo, que muitas vezes a gente precisa ter essa paciência, entender isso como um processo lento. A gente não faz nossa vida, nossos objetivos, nossa faculdade, nosso trabalho de um dia para o outro. É uma Exatamente. construção. Então, a gente precisa encarar a E saúde mental como quanto um cuidado e uma tempo você construção. viveu nessa sistematização para mudar um ciclo? Para você, na certeza de você estar mudando seus processos atitudinais. Como é que você está dentro? Você está bem? Você está acompanhando? Aí entra a questão. Muitas vezes, os pais, quando eu me refiro, eles têm essa resistência. Mas ele está passando muito tempo na terapia. Então não está adiantando de nada. O que esse menino está precisando é arrumar um emprego. O que esse menino está precisando é entrar para o exército. E a gente traz aos pais, conversa, orienta o retorno. O adulto, a primeira escapada que ele dá é quando toca na ferida. Aí ele falta outra sessão, aí você já, opa, ele já Por começa a isso que dizer, eu digo, olha, psicoterapia é para os fortes. para os fortes. Precisa de coragem. Agora, ontem eu estava conversando com a psicóloga, Luciana Campos, e ela me trouxe uma coisa interessante, que futuramente nós vamos fazer uma live. Luciana trouxe que ela recebeu, assim, essa eu não conhecia, mas ela trouxe, eu vou conversar das minhas coisas com estranho. Eita, Aí ela estava Para que lendo um artigo sobre isso, psicanalítico, na área que ela faz parte da área psicanalítica, e ela disse, a dificuldade, o mito maior vai entrar uma pessoa na minha sala e eu vou falar as minhas particularidades com um estranho.
Eu já ouvi também, por que que eu preciso conversar com um psicólogo se eu tenho amigos? Essa daí eu já escuto muito. É. E eu vou E ser aí, psicólogo porque eu sei orientar bem também. Não tem e técnica, aí não, você não você, estuda. e aí você vê que o trabalho do psicólogo, ele é um trabalho de uma escuta que é qualificada. Não é uma escuta Exatamente. de bar. Não é um amigo que está ali e sofrendo junto com você. Tem horas, quando você vai falar de algum assunto difícil, que o amigo não aguenta. Se você for fazer alguma revelação, vamos lá, vamos pensar na hipótese de uma pessoa que esteja querendo se suicidar. Pois é. E essa pessoa que tem o planejamento suicida, ela precisa falar sobre o assunto. Porque é uma coisa que traz alívio, que organiza as ideias, que faz com que os pensamentos fiquem mais claros, né? E a pessoa que chega para um amigo e diz, caramba, eu tô querendo me matar. O amigo aguenta? Não, ele Aguenta vai não. dizer assim, meu amigo, vamos encher a caixa, vamos encher a cara Você de é cachaça. louco? Não Não, você fale isso encher a nunca cara de mais. A cachaça, primeira coisa que vai esquece falar é isso não que tu não fale vai mais nem isso. lembrar. É, Né? Nunca mais fale isso na exatamente. sua vida. Na verdade, não é porque ele não quer que ele não aguenta ouvir. Então, a Exatamente. escuta, isso é um caso assim drástico, né? Mas a escuta do psicólogo e a nossa escuta não é uma escuta terapêutica, não é uma Uhum, psicoterapia, mas a gente faz uma escuta que é uma escuta terapêutica, né? Uma escuta uhum. qualificada. A gente consegue ouvir e não sofrer. A gente consegue pedir para a pessoa falar mais sobre temas que são ameaçadores. A gente Isso. consegue escutar com clareza e com frieza, com isenção, certas coisas que a E com pessoa, na hora que está empatia. falando, com empatia, na hora que a pessoa está falando, ela nem se dá conta. E a gente pode dizer: você percebeu que você falou tal coisa? Por que você disse isso? E a pessoa que não tem esse tipo de escuta, na hora que a pessoa fala: caramba, hoje eu estou arrasada porque aconteceu tal coisa. Aí o amigo diz o quê? Comigo aconteceu pior. Isso daí não é nada, né? Então, esse tipo de A coisa é o desgraça dele amigo que sempre é faz. pouca. Isso não ajuda quem está falando. O meu sofrimento é um sofrimento único e ele é meu. Então, o seu sofrimento não alivia o meu. Isso é uma coisa que as pessoas não levam em consideração, né? É importante você diminuir o sofrimento do amigo para que ele fique melhor, mas não é assim que funciona. Isso. Então, a escuta do profissional é uma escuta que é diferenciada. Então, é importante, sim, você cuidar de certas questões, você falar com um estranho, porque o estranho não vai sofrer com você. O estranho não vai dizer, não, teu marido não é nada disso que tu estás dizendo, eu conheço ele, né? Cada um sabe o que é que A pesa na sua dor vida. e a delícia de ser o que é. Isso, né? Então, se você, por exemplo, precisa falar, às vezes a gente quer falar mal de quem a gente ama, né? Porque é difícil conviver. Então, eu chego para falar mal de uma pessoa que eu amo, mas eu vou dizer a quem? É um amigo que conhece também aquela pessoa? Eu vou difamar, né? Não vou, Exatamente. então eu não tenho com quem falar certas coisas. O profissional entra aí. Perfeito. Silvinha, nós temos Já oito estamos chegando no fim, é? minutos. Pois é, temos 8 minutos para esse bate-papo maravilhoso que eu acho que a gente vai ter que marcar para outros mitos. Que está maravilhoso. Eu queria dizer a você que tem um monte de gente aqui que lhe admira profissionalmente aqui. Josélia, ótima profissional. Amo, saudade de você, Silvinha. Oh, que Josélia maravilha! Tavares, Vivi, Beijo, Jó! Neide, tem dizendo que você é ouro. Giovana Congobloco está dizendo. Beijo para essa dupla. Vídeo para todo Parabéns. mundo. Eu estou olhando aqui, mas não conseguindo acompanhar as mensagens. Aham, eu Não. deixei para você. Ai, parabéns pela live. Muita gente desejando aqui.
Tem gente, Berna está dizendo aqui, Berna Silva, poxa, eu cheguei no final, mas Berna, a gente vai Poxa, marcar Berna, vou outra. fazer outra para participar. A gente participa de outra, a gente vai chegar a vários temas. Cadê? Dani Martins disse, doutora Silvia é a melhor que tem, é a melhor de todas. Silvia, você é a 10, E vem o Berna melhor CEO do falando. mundo. Giovana está dizendo que a gente tem que fazer outro encontro. A gente vai marcar com outros temas, fazer Vamos amadurecer outro essa ideia. encontro. E o importante é dizer, procure um especialista. Isso está lhe incomodando. Vá lá, converse, que você vê que você vai ficar bem melhor. Cláudia aqui está dizendo que foi muito boa a nossa conversa, foi esclarecedora, porque deu alcance a todas as linguagens, né? A gente não falou nada científico, falou bem popular. Cláudia Rego está falando, estou batendo palma aqui. Berna, desde hoje que fala que lhe ama. Que bom! Quero uma consulta com essa doutora Silvinha. Foi Rafa que falou. Nada como ter amigos, né? Pois é, é verdade. Silvinha, mais uma vez eu queria te agradecer. Um amor, você sabe que eu tenho um amor, uma gratidão muito, muito grande por você, pelo seu trabalho, pela sua humanização. Você é uma das poucas psiquiatras que eu conheci, que ouve, que está do lado. Não estou rasgando seda e, ao mesmo tempo, estou rasgando de estar perto do psicólogo, do valorizar do processo terapêutico e ver a necessidade. Eu queria parabenizar realmente Obrigada, o seu Obrigada. trabalho, que é um trabalho sério, comprometido, não é? Dentro desse contexto que a gente fica impressionado pela falta de informação de o porquê não ir a um psicólogo e de um porquê não ir a um psiquiatra. Eu queria a tua Precisamos brigar mensagem muito por final. isso ainda. Pois é. Obrigada, Cássia. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por ter lembrado de contemplar esse tema, de me convidar também. Mas eu acho que a Muitíssimo gente obrigada. tem Obrigada a muito. todos que estão nos assistindo também, que estão mandando mensagens carinhosas aí. Minha filha está mandando um beijo aqui. Beijo também. Maracagato também, viu? Aurora. Pois é, daqui a pouco o Maracagato chega por aqui. Eu só queria informar, gente, a gente está terminando agora, que essa semana eu vou trabalhar as questões dos relacionamentos abusivos. E eu estou trazendo uma pessoa que é uma digital influencer que trabalha justamente nesse processo de ajuda das mulheres que ela tem relacionamentos abusivos, que é a Adriana Campos. Ela faz esse trabalho maravilhoso e na próxima quinta-feira, dia 18, ela vai nos esclarecer a quem procurar, o que fazer. Essa semana toda vou trabalhar esse tema. E na quinta-feira ela estará aqui conosco, fazendo esses esclarecimentos, que ela é uma defensora dos direitos das mulheres. Ela está aí no Instagram, Adriana pelas mulheres. E a você, Silvinha, minha eterna gratidão. Tá ok? Um Obrigada beijo. também. E, gente, Beijo. gratidão por estarem aqui.